O desempenho do Palmeiras na final da Libertadores beirou a mediocridade. Então nós preparamos uma lista de jogadores que precisam de imediato sair do Palmeiras visando a temporada 2026 e, é claro, contratações que o Palmeiras precisa fazer para não ficar passando vergonha nos momentos em que precisa de banco de reservas. O primeiro jogador que nós separamos aqui, que já deu, encerrou, deveria encerrar, né, o ciclo dele com a camisa do Palmeiras, é o Facundo Torres, tá? Eu não estou falando, em momento algum, eu vou falar do ser humano. O que eu estou falando são de ciclos profissionais. O Palmeiras é um clube profissional de futebol e o jogador é um funcionário do clube. Isso acontece em todos os ambientes organizacionais, sejam empresas, banco, o que você quer que seja. O estilo de jogo do Facundo Torres não está dando certo no Palmeiras, tá? Nós tentamos por diversas oportunidades, inclusive eu fiz um combinado com você aqui no canal, de que eu não falaria mal do Palmeiras, eu não criticaria até o final da temporada, justamente para a gente concentrar aquela energia positiva, né? Mas ok, a temporada acabou, é hora da gente fechar para balanço e corrigir o que não está dando certo. O Facundo Torres ele não reúne as características necessárias para jogar no Palmeiras, não adianta, gente. Eu pensei diversas vezes em colocar ou não o nome dele aqui, mas a verdade é que quando o Abel Ferreira olha para o banco de reservas do Palmeiras, numa partida como essa na Libertadores, não tem ninguém. Não tem ninguém, tá? O Alan, ele tirou o Alan muito mal, né, do jogo, mas ok. Ele olhou para o banco e ele viu quem? Não tinha ninguém. Eu nem sei por que ele fez esse movimento de tirar o Alan. Para mim não fez sentido, né? Mas ok. Facundo Torres não entregou o resultado com a camisa do Palmeiras, tá? Ele tentou, é verdade, mas o futebol dele não é muito melhor que o do Breno Lopes, por exemplo, tá? Só porque ele veio de fora, não quer dizer que ele entrega mais futebol, por exemplo, que o Breno Lopes. E o Palmeiras se desfez do Breno Lopes justamente porque não tinha entrega. Não adianta, tá? Quando o Flamengo olhou para o banco de reservas, ele viu diversos jogadores e o Palmeiras não tinha. Facundo Torres, muito obrigado pelos seus serviços, mas não dá mais para encontrar, não consigo encontrar mais argumentos que façam com que o Facundo Torres tenha um espaço nessa equipe do Palmeiras, né? Na minha visão, com humildade, não deveria ser mais jogador do Palmeiras, seguindo por Giai. Gente, eu passei o ano inteiro, né? O canal tem 5 meses, mas eu passei esses 5 meses aqui expondo as dificuldades técnicas que Agustin Giai tem com a bola no pé. Eu sei, ele é um jogador com muita raça, muita vontade, veloz, forte, parece ser realmente um bom profissional do ponto de vista também de grupo, né? Mas o Agustin Giai não consegue jogar com a camisa do Palmeiras, isso é visível. Ele não acerta passes de 2 metros, gente, não dá. O Palmeiras não tem lateral direito, o Kelvin, tudo bem, chegou agora, a gente tem que ter um pouco mais de paciência, mas o Palmeiras não tem lateral direito. Inclusive no vídeo de hoje eu vou te apresentar uma solução para esse problema. Para mim, Agustin Giai não deveria permanecer no Palmeiras, ele não está conseguindo entregar resultado e eu duvido que ele esteja sendo feliz aqui no Palmeiras. Seguindo pela nossa lista, a gente tem o Luigi, tá? E aí eu vou tomar muito cuidado, porque o Luigi é um jovem jogador que pode sim se tornar um baita atacante no futuro, mas ele segue o mesmo princípio Gabriel Veron e Patrick de Paula. Na base, jogador fantástico, né? Jogando entre o sub-20 e sub-18. Teve momentos positivos no profissional, é verdade, mas o Luigi não é aquele jogador que quando você olha para o banco de reservas, você fala, vem Luigi, com aquela convicção, sabe? Aquece. Não é. O Palmeiras precisa fazer exatamente o que o Flamengo fez. Ir ao mercado para buscar jogadores graúdos, jogadores que não sentem o peso da camisa. E o Luigi, infelizmente, ele não tem essa característica, até por ser muito jovem. Eu acho que para o Palmeiras o melhor momento é de vendê-lo ou de emprestá-lo agora. O Palmeiras precisa liberar folha salarial para as contratações que a gente vai falar no final do vídeo. Seguindo do Veiga. E aí assim, gente, com muito peso no coração, tá? Eu tô fazendo esse vídeo depois de assistir a final da Libertadores, e é claro que eu tô com muita adrenalina, né? Mas Rafael Veiga, ele não é mais o jogador que a gente precisa. Gente, vamos lá, eu sei, ele é ídolo do clube, eu gosto muito do futebol do Rafael Veiga, muito mesmo, vivi muitas alegrias por conta do que ele proporcionou, sempre um jogador com muita entrega.
a gente tem que saber entender. Vamos lá. Ou o Rafael Veiga vai ser um jogador para jogar segundo tempo, e aí beleza, você mantém ele no elenco até por conta de toda a liderança que ele tem, ou tá na hora de negociar. O que não dá é para começar uma partida com ele, uma partida importante, e querer que ele resolva, porque ele não tem mais condição física e nem, para ser sincero, posicional. Ele jogou quase como um volante ali também. Também tem um detalhe, né? Um monte de chutão, então a gente também não consegue ter aquele aproveitamento de futebol, né? Mas vamos lá. Me diz nos comentários se você acha que o Rafael Veiga merece ou não continuar com a camisa do Palmeiras. Prosseguindo, a gente tem o Felipe Anderson, que é um jogador que eu gosto muito, tá? Eu decidi colocá-lo nessa lista pra gente conversar. Eu quero saber o que você acha a respeito do Felipe Anderson. Pra mim, ele segue no Palmeiras. Mas uma situação que aconteceu na final da Libertadores me deixou muito assustado. Ele caiu de mau jeito numa jogada aérea que aconteceu lá, né? E sei lá, ele meio que pediu pra sair. Foi muito esquisito, sabe? Eu realmente não consegui entender o que aconteceu. Muita gente falou que ele pipocou. Cara, ele é um jogador muito técnico, tá? Ele quase meteu o gol na partida, mas pra mim, Felipe Anderson segue no Palmeiras. Me diz a sua opinião nos comentários. Eu coloquei na lista porque muita gente tá falando da saída dele. E aí a gente vai pro Ramon Sosa. Ramon Sosa custou aproximadamente 80 milhões de reais. Eu sei o que você vai me dizer. Ainda é cedo, é um jogador de muita explosão, né? Um jogador que vai pra cima, que quebra a linha, blá blá blá. Eu sei, tá? E eu concordo com você. A gente tem que dar mais tempo pro jogador se desenvolver. Mas no atual elenco do Palmeiras, se você tivesse a oportunidade de trazer o Roger Guedes não vai chegar para ganhar 600 mil reais, você concorda? Roger Guedes vai chegar para ganhar 2 milhões e você precisa aliviar a folha salarial. Você manteria o Ramon Sosa? Faz sentido para você? Porque eu vou te falar uma coisa, esse é o momento em que o Palmeiras tem que apostar em jogadores carimbados. Jogadores que vão chegar, vão vestir a camisa e vão jogar futebol. E aí você mistura com a jovialidade da base. Porque aí você pega um jogador da base, dá momentos para ele em campo, vê se vai performar ou não. Por exemplo, o Luigi é um jogador que teve oportunidades em campo e não conseguiu performar, né? E aí, enfim, para mim Ramon Sosa não deveria continuar no Palmeiras para a próxima temporada. Me diz a sua opinião nos comentários. E aí, hein? E agora? Abel Ferreira. Na sua opinião, Abel Ferreira deve permanecer na função de treinador do Palmeiras? A minha opinião você já sabe porque eu já falo ela aqui há muito tempo. Mas eu confesso que a gente tem recebido bastante comentário também, é bem dividido, né? A parte da torcida quer que o Abel fique, a parte quer que ele saia. Mas, cara, nessa final da Libertadores, o Palmeiras não jogou absolutamente nada, foi só chutão, cara. E assim, já faz uns jogos, né? A gente tá se contendo aí, mas já faz uns jogos que só isso tem acontecido. O Palmeiras não triangula, não busca passe. A sensação que eu tenho é que o Palmeiras joga como se fosse um time inferior, sabe? Eu posso estar equivocado, mas essa é a sensação que eu tenho, como se o Palmeiras estivesse com medo. Me diz nos comentários se você acha que o Abel Ferreira deve permanecer ou não à frente do Palmeiras, porque a gente vai começar agora falando da base, das joias, tá? O Palmeiras tem alguns jogadores que a gente precisa começar a dar minutos em campo no profissional e o primeiro deles é o Gilberto. Vamos lá. Eu sei que o futebol hoje em dia é muito físico, né? É extremamente importante que você tenha noções defensivas, que você corra e que principalmente você saiba jogar com a bola. Porque não adianta nada você ter o Giai, que corre como um cavalo, forte fisicamente, bom de grupo, mas que não consegue tocar a bola. Gente, peraí. Eu não tô pedindo que o cara saia pedalando, sabe? Faça um facão, vire o jogo toda hora, mate a bola. Não é isso. Eu tô pedindo pra ele soltar a bola, tocar 2 metros, 2 metros. Ele não consegue. Então, peraí, será que o futebol tá evoluindo pro lado certo? Porque antigamente, nos anos 90, anos 2000, a gente tinha tanto jogador com qualidade, mas tanto, que não tinha vaga na seleção brasileira. Se você for parar para pensar que Edmundo nunca foi uma unanimidade na seleção brasileira, por exemplo, cara, né? O Gilberto tem todas as características técnicas que um jogador de futebol precisa, um jogador com qualidade. Eu tô falando de um lateral estilo Marcelo, que jogou no Real Madrid e no Fluminense. Técnico,
que bate na bola, que não tem medo, que chama a responsabilidade, que vira o jogo, que mata a bola no peito, que tabela. Muita gente vai falar, mas ele não corre, ele não consegue marcar. Mas, gente, a gente precisa de futebol, de talento. Só o físico não vai levar o Palmeiras ao lugar que a gente quer. O Palmeiras precisa de jogadores técnicos. O Gilberto merece minutos em campo. Deixa ele jogar, a gente decide depois. Mas dá minuto pra ele. A sensação que a gente tem também é que às vezes o Abel tá protegendo demais. Põe o moleque pra jogar, vê o que acontece. Olha o Paulistão chegando aí, deixa o moleque jogar. Vamos ver, de repente a gente tem uma joia ali que só precisa de um ajuste ou outro. Se não der certo na lateral, joga de meia. Arrisca. Junto dele tem o Eduardo Conceição. Eduardo Conceição ainda é muito jovem, tá? Tenha isso em mente, ele é um jogador novo. Então é claro que se ele tiver a oportunidade de jogar, ele vai precisar de tempo. Ele vai precisar de tempo, tá? Mas de qualquer forma, o Eduardo Conceição é uma espécie de jogador que quebra a linha. Como o Alan, como o Estevão, como o Endrick quando estava jogando de ponta. Por que não chamar o menino e deixar treinando no profissional? E pegando experiência. Aí o Palmeiras vai pegar o, sei lá, o 15 de Jaú no Paulistão. Bota o menino para jogar 10 minutos. Ah, mas ele tem 16 anos, né? E daí? Neymar começou com 16, dá uma oportunidade. Eu acho que faz sentido. Porque quando você olha para o banco e você vê Facundo Torres e Eduardo Conceição, no mínimo o treinador vai ficar com uma pulguinha atrás da orelha. Pô, será que o moleque vai desenrolar? Junto dele a gente tem o Larsson, que já ganhou uns minutinhos em campo no profissional e no ano que vem precisa ganhar mais minutos em campo. O Larsson é bom de bola, não tem medo, joga pra cima. A gente precisa da jovialidade da garotada, sabe? Aquela irreverência, jogar sem medo, tá na hora. E a gente vai pro Benedetti e a pergunta que fica após essa partida contra o Flamengo. O Bruno Fux jogou demais, o Gustavo Gomes jogou bem, sem a bola, marcando, mas com a bola ele não foi bem. Por que o Benedetti não joga nesse time? Por que o Benedetti não tem pelo menos 15 minutos, 20, 30, meio tempo, numa partida como essa, já que o Murilo estava muito mal? O Murilo foi muito mal no jogo. Por que o Benedetti não tem um minuto, pelo menos um pouquinho de tempo ali pra, sabe? Eu não consigo entender. Eu não consigo entender de verdade. A gente vai vender esse jogador no ano que vem. Arsenal ou Olympiacos vão levá-lo. E aí a gente vai ficar a ver navios assim como foi com o Naves. E na hora que a gente mais precisar de um zagueiro, vai ter que ficar colocando o Giai. Eric Belé. Eric Belé também é um excepcional jogador, tá? Na base. Ele vai dar certo no profissional? Eu não sei. Eu não sei, o Palmeiras precisa tentar. A gente precisa dar minutos a ele em campo para poder falar. O problema é o seguinte, a sensação que eu tenho é que o Abel Ferreira ele tá tão pressionado, mas tão pressionado pelo resultado, que ele tá esquecendo aquilo que trouxe ele ao Palmeiras e aquilo que fez com que a gente ganhasse diversos títulos. A irreverência, a coragem, jogar sem medo. Tá bom, velho, perder de 1-0 pro Flamengo e perder de 3, 4 ia dar no mesmo, é derrota. Você tá perdendo de 1-0, mete 4, 5 jogadores, chama o menino. Vem, garoto, toma uma oportunidade pra você aí. Entende o que eu quero dizer? Faltou um pouquinho de Abel Ferreira, mas o Abel Ferreira raiz, que jogava com Danilo e Zé Rafael. Para pra pensar, o meio-campo do Palmeiras era Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga. Gente, Danilo, ele marca, ele é box to box, ok? Ele corre, ele aperta, ele é motorzinho. Beleza, mas ele não é volante, ele não é camisa 5. E o Zé Rafael, muito menos. A gente jogava com 2 meias, com qualidade pra sair jogando. E um armador. Agora a gente tá jogando com o Andréas Pereira de 5. Não faz sentido, não faz sentido. Você pega o jogador com o maior talento técnico do time e põe ele pra marcar, sabe? É a mesma coisa que o garoto. Deixa o garoto ter uma oportunidade, tá na hora. Até porque, gente, é aquilo, né? Beleza, a gente tem todas essas dificuldades para tratar. Concordo. Do que eu tô falando aqui, eu acho que boa parte de vocês que estão me assistindo também vão concordar. Mas também o Abel Ferreira tem um limitador. É o que eu falei. Esse cara aqui, ó, Marcel Ruiz. Por que o Palmeiras não finaliza logo essa negociação? Os mexicanos pediram 60 milhões de reais, o Palmeiras gastou 80 no Sousa. Esse cara eu garanto, ele vai chegar e vai jogar. É absoluta, não é achismo.
o Sousa era um achismo. Ele era banco no Southampton. Sabe qual que é o maior balizador que eu tenho para afirmar que esse cara joga? Quando o Palmeiras foi atrás do Southampton para trazer o Ramon Sousa, qual foi a dificuldade que o Palmeiras encontrou? Basicamente o Southampton falou, beleza, leva. Esse cara não. O Toluca segurou com unhas e dentes, não queria liberar nem a pau. Por que será que lá eles liberaram fácil e aqui não? É porque esse cara chega e joga, lá é uma aposta. Marcel Ruiz e o Palmeiras precisam se entender logo. O Palmeiras precisa fazer uma contratação de peso de um camisa 5/8, um jogador que jogue nas duas posições, um Danilo da vida. Se você preferir o Danilo, também é um bom nome. O Palmeiras precisa fazer alguma coisa no mercado de transferências esse ano que seja diferente do que fez no passado, porque 700 milhões de reais gastos para trazer jogadores que são apostas não faz sentido, é muito dinheiro. E falando em outra pessoa que chegaria e resolveria, aqui ó, Roger Guedes. Eu vou reforçar o que eu falei para vocês, eu duvido que o Roger Guedes não chegaria nesse time do Palmeiras e não seria titular e não jogaria a bola, tá? Numa ponta o Alan, na outra o Roger Guedes e na frente o Vitor Roque. Pode dar certo, já que o Flaco Lopes caiu de rendimento. Ou tá bom, quer deixar o Flaco no time, enfim, dá pra jogar. Dá pra jogar com o Flaco meio que como um armador ali. Agora, Roger Guedes, eu sei, não é barato. Folha salarial dele lá deve girar na casa de 2, 3 milhões de reais, mas resolve. Ele chegou no Corinthians com um time medíocre que o Corinthians tinha e ele fez acontecer. Ele jogava praticamente sozinho. Imagina num time como o Palmeiras. Mas o que o Palmeiras vai fazer? Vai esperar o Flamengo contratar, né? Outro nome que chegaria para resolver e que a gente precisa pensar: John Arias. John Arias é um excepcional jogador, técnico e talentoso. Quanto tempo o Palmeiras vai chegar para levar, para chegar no Wolverhampton e falar: tá aqui, ó, é 110? 110 milhões, tá aqui. Mas para poder contratar, precisa desfazer daqueles jogadores que não estão dando certo. E eu quero que você me entenda que isso não é emocional, é um pensamento racional de ciclos. O jogador de futebol é como um funcionário, ele é um ciclo, ele faz parte de um ciclo. Se nesse momento não tá dando mais certo, é até bom pro cara também. O cara vai buscar novos ares, de repente reencontra o bom futebol. E aí a gente depende muito do retorno desse cara aqui. Porque o Paulinho, ouçam o que eu tô falando, em 2026 será um divisor de águas para o Palmeiras. Agora, ele deve voltar bem, com o joelho em dia, condição física 100%, e o Palmeiras precisa do futebol dele, porque do jeito que tá complicado. Então é isso, rapaziada. Quero agradecer. Eu peço desculpa por um vídeo mais direto ao ponto, com pouquíssima edição, mas é porque eu precisava, eu queria conversar com vocês a respeito desses assuntos sem muita elucubração. Até porque é o que eu falei, o jogo acabou agora há pouco e a gente está muito adrenado. Muito obrigado pelo seu carinho de sempre, um forte abraço e avante palestra.